Obrigado. Graças a Deus, nós vamos para a palavra agora, neste momento. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo de número 5. Obrigado, Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 a seguir. Todos se encontraram? Diz assim: rogo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que preside sobre vós no Senhor, e vós ademoesta. 13. E que os tens em grande estima, o amor por causa de, e que tem em grande estima o amor por causa da sua obra, tendo paz entre vós. Verso 14. Rogamos-vos também, irmãos, que ademoestais os demais, os desordens, consolai-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. 15. Vede que ninguém de a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo e retei o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O amor e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só até o verso número 23. Podem tomar assento. Enganchando um pouquinho na leitura, né? Mas faz parte. Tem hora que as letras misturam aqui. Mas é muito importante nós atentarmos para esta leitura. Que Paulo ele traz um apanhado de coisas que agregam em uma vida ministerial, em uma vida de santidade com o Senhor. Nós observamos que as primeiras recomendações estarmos sempre valorizando aqueles que presidem sobre nós. Cada sistema tem um presidente.
Desde do menor ao maior, sempre vai ter alguém que vai estar presidindo. E é muito importante quando a Bíblia ela traz essas recomendações e quando nós atentamos para estas recomendações da Bíblia, porque nós fazendo isto, nós alcançamos o favor de Deus. E Deus ele vai dizer que nós devemos estar sujeitos às autoridades que são constituídas, que são elevadas por Deus. Então, qualquer pessoa que toma posse de uma direção de qualquer serviço, ele se torna uma autoridade naquele serviço. Ele está no comando. E nós precisamos de sermos observador desses detalhes que a Bíblia passa para nós. Pode ser uma criança. Nós temos na Bíblia homens que começaram a reinar com 8 anos de idade. E ali, os seus subordinados, todos reverenciavam, dava a devida atenção e o devido valor. Mas aqui é só a introdução. O que nós queremos atentar é sobre a oração. Porque a oração faz com que nós se tornamos sábios. Né? É pedindo a Deus sabedoria que nós nos tornamos sábios para discernir estas coisas, para acompanhar o que a Bíblia ensina a nós. Então a Bíblia ela foi escrita e tem todos os requisitos que pode trazer um homem, uma mulher a ser uma pessoa elevado, ser uma pessoa de alta posição na presença do Senhor, mas sendo uma pessoa de um coração ensinado por Jesus. E a oração, ela nos ensina isso. Quando nós se dedicamos ao ministério da oração, da intercessão, da súplica. Porque não é só orar, é suplicar, é interceder, é rogar a Deus. Paulo diz assim, eu rogo por vós. É algo mais além do que a oração. Então, é uma intercessão com mais detalhes. Mas o tema dessa noite para nós é o imensurável poder da oração. Em Mateus 21 e 22, dizem tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo. Não está dizendo que é algumas coisas. Ele está dizendo tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Se pedir saúde, Deus vai dar saúde. Se pedir sabedoria, Deus vai dar sabedoria. Se pedir a cura de uma enfermidade que para os médicos parece ser impossível, Deus vai dar a cura. Porque ele está dizendo tudo, que foi Jesus que falou, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre o poder imensurável da oração. A oração move a poderosa mão de Deus ao nosso favor. A Bíblia é um livro, é um manual de oração. E a Bíblia revela o homem pedindo e Deus atendendo. O homem buscando e Deus sendo encontrado. O homem clamando e Deus respondendo. O homem pedindo socorro e Deus socorrendo.
Mas, irmãos, é por isso que ele diz: tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. E ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu já sabes, não é? Que tu não sabe ainda. Aquilo que nós já sabemos, já sabemos. Deus vai revelar algo que nós ainda não sabemos. Então, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Quer descobrir o segredo de Deus? Desce na oração. Está aí o mistério. Mas não é fácil, principalmente no frio que está vindo aí agora, né? Para orar de madrugada tem que estar bem revestido, né? Não é só vestido, não, tem que estar revestido do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Mas, irmãos, é lindo falar sobre a oração, porque Jesus foi o maior exemplo de orador, de intercessor. Nós vemos Jesus orando na oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. A primeira coisa que ele nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ainda tem crente que diz: seja o vosso nome. Seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de cada dia. Aqui Jesus estava levando os discípulos lá para o dia do deserto, lá na caminhada. Era o dia, todo dia tinha maná. O dia que eles iam buscar e levavam mais da quantia que era permitido, apodrecia. Então é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa foi a primeira oração que Jesus ensinou aos discípulos. E depois nós vemos Jesus orando a oração sacerdotal. Está onde? Os irmãos sabem onde está essa oração sacerdotal? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 1, e no verso 17, do capítulo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso, na oração, Jesus falou estas palavras. Então, veja que na oração nós podemos usar várias formas de palavras para que Deus nos abençoe, para que Deus abençoe a nossa família, os nossos familiares, para que Deus abençoe o nosso povo, a nossa nação. Nós podemos usar várias formas de comunicação com Deus por meio da oração. Não é só, Senhor abençoa, Senhor abençoa. Não. Senhor muda, Senhor transforma e vai trabalhando. Santifica esse povo, purifica, justifica por meio da tua graça e misericórdia. Então nós vemos que a Bíblia revela o homem pedindo e Deus atendendo. Deus ele está pronto para nos atender às nossas orações. E a oração pela madrugada, ela é algo sublime, é algo maravilhoso, porque é a primeira entrega, né, da nossa vida ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele quer a primazia, ou ele tem que ser a primazia nas nossas vidas. Ele tem que estar em primeiro lugar. Antes de nós pegar no volante do carro, na ferramenta para trabalhar, quem trabalha aí, quem está aí na lida, né? Temos irmãos aí que trabalham
por escala, antes de tudo, nós devemos oferecer um culto de oração ao Senhor, um momento de busca pelas almas, pela mudança da nossa família, pela transformação dos nossos filhos, pela transformação do nosso cônjuge. Irmãos, nós, como pessoas, precisamos de ser mudados dia após dia, ser transformados, sermos regenerados. E não é simplesmente dormiu e acordou sem fazer um momento de busca por meio da oração. Temos que ter esse hábito de orar, de ler a Bíblia, né? Se não tem tempo de ler de meio-dia ou à tarde, lê de madrugada. É um horário bom para ler a Bíblia. É muito bom você, depois de um período de oração, você lê aí os capítulos da Bíblia. É gostoso. E é bom para nós, para nossa alma. É alimento para que a gente não venha estar preocupado. Hoje eu não li nenhum versículo, só correndo para lá e para cá. Então, pelas madrugadas é que nós entregamos o melhor para Deus. Amém? Então, nós vamos ver algumas referências aqui. Em Mateus 21 e 22 é o que nós lemos agora. Agora vamos ver Marcos 11, 24. Eu vou pedir o diácono Fernando para fazer essa leitura e vou pedir o irmão Lucas para pegar João 1, 14 e 13. E o irmão Cauã pega 1 João 3 e 22. Diácono Fernando 11, 24. Marcos 11, 24. Lucas 11, 24, Marcos. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. É que só está o 24. Marcos 11, 24. Isso. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém. Então será assim convosco. A resposta é certa, é imediata. Ou pode demorar para nós, mas vem no tempo dele. O irmão Lucas, João 14 e 13. Olha só, esse capítulo 14, verso 13 de João, para os irmãos entender uma coisa, que a glória não é para o homem, é para o Pai ser glorificado. Tudo quanto vocês pedires, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. O pastor Newton César, a missionária Marisa, no Filho, em Jesus Cristo. Jesus Cristo glorifica Deus e o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. Tudo, toda honra e toda glória é para Ele. Nós podemos fazer o que nós fizer, de sinais miraculosos, de coisas espirituais aqui na terra, a glória é para Ele, somente dele. Nós não temos que dar honra ao homem. Nós temos um versículo que diz: dá honra a quem tem honra. Mas não é essa parte que muitas pessoas às vezes querem. E o próprio Jesus frisou isso muito com os escribas e fariseus, dizendo assim: eu não recebo honra de homens, vocês recebem honra de homens, mas eu não. Eu deixo alguém falar de mim, eu deixo alguém me glorificar, me exaltar. Aí ele conta de João Batista, que quando os fariseus mandaram os escribas e fariseus lá
perguntar a João Batista quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era o profeta. Ele disse, não, não sou. Tu és o Elias? Também não. Quem és tu? Para que nós dê resposta àqueles que nos mandaram. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estava falando de Cristo. E Jesus testificou de João a sua fidelidade para com ele. João, em momento algum, ele quis a glória que pertence a Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos aprender. Tudo que nós fizermos é para que o Pai seja glorificado no Filho, não em nós. Nós apenas somos instrumentos, somos vasos de Deus nessa terra para abençoar pessoas. E o maior problema é quando alguém quer nos passar esta glória, esta honra para nós e nós aceita. É um sério risco. Nós não temos que aceitar honra que pertence a Deus, nós temos que nos humilhar e fazer sempre o nosso serviço que foi dado para nós fazer. Vamos ler 1 João, capítulo 3, e o verso 22. Irmão Cauã. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Amém. Olha só, e recebemos dele, né, tudo o que pedimos, porque fazemos o que agrada. É só fazer o que agrada ao Senhor e nós vamos receber tudo o que nós pedir a Ele. Em oração, a oração ela é a chave ou que move a mão de Deus, ou a ferramenta. Nós temos a oração como uma ferramenta poderosa, como arma, né? As armaduras de Deus está incluída a oração. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astuças e ciladas do diabo. Aí Paulo vai frisar dizendo assim, orando em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica no Espírito. Olha só, oração é algo que nós não pode cochilar, nós não pode abandonar o efeito da oração. Porque quando nós deixamos de lado a oração, nós estamos fadados ao fracasso. Porque sem oração nós não tem palavra de sabedoria, sem oração nós não tem livramento, sem oração nós não temos vitória garantida. Às vezes até almejamos vitórias, mas não podemos conseguir, porque nós vamos ver, desde o Velho Testamento nós aprendemos com os nossos pais na fé, que foi por meio de oração, levantando de madrugada e oferecendo sacrifício. E o sacrifício que agrada a Deus hoje não é o bode, carneiro, novilho. Não. É um coração quebrantado. Um coração contrito, um espírito reto diante do Senhor. É esse. Na oração, Deus vai revelar os segredos dele a cada um de nós. Então, meus irmãos, a oração é o remédio para vencer a ansiedade. Amém? Quem crê? A oração é o remédio para vencer a ansiedade. É só para quem crê. Por isso que Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Tudo. Ele não disse algumas coisas, ele diz tudo. É possível ao que crê. E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Olha, Jesus sempre coloca o tudo.
O muito de Deus sempre está acima do muito nosso. Do pouco e do muito nosso. Quando nós achamos que temos muito, Deus dá mais ainda do que o que nós pensamos. Eu acho muito lindo na questão quando ele diz, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Porque Deus sempre está na frente, sempre está acima de nós. No capítulo 55 do profeta Isaías, ele vai dizer do verso 8 a seguir, vai dizer, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os pensamentos de vocês. Assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, meus amados, é lindo que nós entendemos que nós não somos nada sem Ele. Nós não vamos a lugar nenhum. E às vezes, quando nós tentamos fazer as coisas sozinhos do jeito nosso, dá errado. E a gente pergunta, por quê? Porque muitas vezes nós não consultamos o Senhor da nossa salvação. Porque às vezes nós não colocamos Ele como prioridade. Nós não demos a devida honra a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele e mais ninguém. Então, é na oração que nós aprendemos também a honrar o nosso Deus. É na oração que nós aprendemos a respeitar Jesus como nosso Senhor. Tem muita gente que não aprendeu a respeitar Jesus como seu Senhor. E isso é um sério risco. E naquele dia ele vai dizer, eu não conheço vocês. Não basta dizer o Senhor, eu conheço Deus, eu amo esse Deus, Deus me ajuda. Não adianta. Nós temos que aprender a respeitar o nosso Senhor como o Senhor da nossa salvação, como o Senhor que dirige a nossa vida. Porque ele diz, naquele dia, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. A Bíblia ela é bem clara, ela é direta para todos nós. Às vezes nós é que tentamos ludibriar Deus, mas Deus não deixa ser ludibriado. E ele vai dizer naquele dia, eu vou dizer, afastem de mim. E nós vamos ver um homem que respeitava Jesus, e deu exemplo e deixou escrito. Pedro, quando ele estava ali pescando e Jesus aparece ressurreto, e de repente Jesus manda que ele lance a rede ali no mar. Ele disse, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando ele lança a rede sobre a palavra do Senhor, diz a Bíblia que a rede veio tão cheia de peixe que eles não conseguiam quase arrastar. Começaram a encher os barcos, chamaram os colegas, os seus parceiros de pesca, e encheram os barcos que ficou a pique, que foi a pique. Ficou, vamos dizer que estava caindo peixe do lado de fora. Sabe o que foi que Pedro disse? Senhor, se afaste de mim, porque sou pecador. Pediu que Jesus ficasse longe. Ele não era digno nem de estar perto naquele momento de Jesus, porque ele estava ali ainda desacreditando que Jesus tinha falado que ia ressuscitar e ao terceiro dia, que seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. E ele, por um momento, Pedro quase que duvidou. Quando Jesus aparece, que faz aquele sinal miraculoso, diz a Bíblia que ele disse, fica longe de mim, Senhor. Fica longe de mim. Isso é reverência. Né? Às vezes tem gente, quando o patrão chega ali, ele não quer nem chegar perto do patrão. Mas Jesus, eles não dão nem a mínima. Muita gente está levando Jesus pior do que os seus patrões. E nós precisamos ter o cuidado
que Ele é Senhor do Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele merece a devida honra. A oração é a arma, o remédio para vencer a ansiedade. A ansiedade tem se tornado um grande problema neste século. Neste século. E a ansiedade fazendo pessoas roer as unhas. Quem já viu alguém roendo as unhas aqui com ansiedade? Tem sido um problema na sociedade, fazendo as pessoas roer as unhas, né? Estralar os dedos, arrancar os cabelos. A gente fica assim, ó, moendo o cabelo. Mas a oração é o maior remédio para curar a ansiedade. Vamos para a leitura? Em Mateus 6, 25 ao 34. Vamos ver o que diz. Pedi a missionária Marisa para fazer essa leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Até o 34. Até o 34. Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem celeiram, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito valor delas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um louvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansioso? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentis procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis. Até o 34, isso. Olha, irmãos, lembra quando eu falei, antes de nós pegar no volante do carro, antes de nós pegar na ferramenta, antes de nós pegar no arado, nós temos que dar a devida honra a Ele. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. Não é só buscar o reino, não. A justiça é o que sempre faltou nos escribas e fariseus. Aí ele vai dizer que se a nossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós vamos entrar no reino dos céus. Pense bem. E pensa nos camaradas que faziam as coisas que parecia que era tudo certinho. Eles davam o dízimo direitinho. Eles oravam 2 vezes, 3 vezes ao dia. Davam esmola, mas faltava a justiça. É por isso que Jesus acrescentou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí as outras coisas serão acrescentadas.
Não esqueça. Não vamos esquecer de que o que conta, que a justiça, ela vai combater o juízo. É ela que vai trazer a moderação da ira de Deus quando ele vier com o seu juízo para julgar as nações. A nossa avaliação como igreja vai ser nos atos de justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, não é tão difícil. A gente tem que aprender a exercitar a justiça. Buscar o reino é mais fácil. Agora, andar na justiça não é tão fácil, mas não é difícil. Porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Não é isso? Não são pesados. Porque Jesus já disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus já traz isso para nós entender que o fardo dele é leve, né? E suave. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve e suave. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então veja que é na justiça que nós vamos acalmar a ira de Deus. A justiça vai entrar como defensor da nossa causa. E a justiça de Deus para todos que estão aqui é o próprio Jesus Cristo. Foi o único que andou na justiça. Ele é a justiça de Deus em nós. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele é justiça. Entenda que Jesus é a própria justiça que ele está falando aqui. Então vamos para mais uma referência. Filipenses, falando sobre ansiedade. Filipenses 4 e 6. Está escrito, não andeis ansiosos de coisas alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com a ação de graça. Filipenses 4 e 6 também fala para que nós não ande ansiosos. Está dizendo que nós temos que orar e que a nossa oração seja uma oração que faça com que Deus veja o nosso flagelo, as nossas necessidades. Tem pessoas que estão orando aí, mas Deus já não está mais vendo nada deles, não. Não está mais escutando. Deus, ele diz na sua palavra que aqueles que se esquecem dele, ele também se esquece. Não é que Deus esquece, mas ele está dizendo, na hora que você me procurar, eu estou aqui. E nós vamos encontrar, se não me foge da memória, em Ezequiel, quando um certo povo, e era sacerdotes, saíram para consultar o Senhor. E estava lá o profeta Ezequiel sentado. E Deus avisa para o profeta, olha, estão vindo me consultar, mas diz para eles que eu não me deixarei ser consultado por eles. E aí? Será que é só naquela época? A Bíblia diz que Deus não muda. Quando alguém começa a ignorar as verdades de Deus, a justiça de Deus, eles vão procurar e não vão mais encontrar Deus. E é por isso que nós temos que estar atentos, porque enquanto nós estamos tendo a sensibilidade, porque quando falta a sensibilidade espiritual na vida do homem, o problema é este. Quando falta a sensibilidade,
de ouvir a voz do Espírito. Deus diz assim: se hoje ouvires a voz do meu Espírito, não endureçais o vosso coração. Porque quando a gente endurece o coração, aí a tendência é se tornar um faraó na vida. E vai morrer na iniquidade, no pecado, na injustiça. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos estar atento, sermos sensíveis a tudo que fala sobre Deus, sempre dar devida honra. No momento das ministrações da palavra, no momento que está ministrando os louvores, nós temos que lembrar que os céus estão abertos para receber o nosso louvor, as nossas pregações, as leituras que são feitas aqui, elas são feitas no nome do Senhor. E nós temos que dar devida honra, glorificar ao Senhor por tudo que está sendo realizado aqui. Eu fico observando, porque não pense que eu não observo. Tem pessoas que entram, ele não dobra o joelho, ele não glorifica, é um sepulcro caiado dentro da igreja. E Jesus falou isso para os escribas e fariseus. Que às vezes a pessoa vem simplesmente por vir. Ele não tem mais prazer de glorificar, ele não tem prazer de orar, ele não tem prazer de dar um aleluia, um glória a Deus, mas que é mudo. E a Bíblia, o que é que Deus quer de nós? Apenas o louvor. O louvor. Que louvor é esse? É glorificar a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que está sendo ministrada. Obrigado por este louvor. Continue usando o teu servo, a tua serva. Isso ajuda quem está pregando, ajuda quem está louvando. Mas muita gente já esqueceu desse negócio que é glorificar a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Eu pedi ao irmão Felipe para fazer essa leitura. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas, irmão, muitas vezes nós somos teimosos, nós somos, às vezes, falhosos de não confiar no Senhor como ele é. Igual eu falei domingo aqui, o Espírito Santo desperta a pessoa para orar, aí o que é que ele vai fazer? Tomar remédio para dormir. Está errado. Tem que dobrar o joelho no chão, quando você terminar, quando você cansar de orar, aí você vai dormir. Porque aí você está maltratando a sua carne, essa velha natureza, ela tem que ser moldada através da oração. E depois da oração, faça uma boa leitura e põe a cabeça no travesseiro e diz se não dorme. Porque Jesus não mente. Lança sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Pronto. Mas de que forma nós vamos lançar nossa ansiedade? Por meio da oração, meus irmãos. Não tem outra forma. É correndo na rua, feito doido? Não. É de joelho no chão que nós vamos lançar os nossos problemas. Rapaz, é só falta de compreensão à palavra, para nós entender que é nestes requisitos que nós seremos abençoados. Diácono Fernando, para nós finalizar, Salmos 38, verso 9. 38 e 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Está vendo? Todos os meus desejos e a minha ansiedade na tua presença não é oculta. Às vezes tem gente que diz, Deus não está vendo o que eu estou passando. Não está o quê, rapaz? Lê a Bíblia que você vai ver se ele não está. Se Deus soubesse o que é que eu estou passando.
Às vezes até o pastor já consegue detectar muitas coisas. Imagine Deus, que a Bíblia diz que as trevas, para ele, e o dia é a mesma coisa. É incrível, a gente às vezes ouve, a gente escuta coisa de gente que não lê a Bíblia, que se Deus soubesse o que estou passando. Não sabe o quê, meu irmão, mas será possível? As tuas ansiedades não são ocultas ao Senhor. Então, está aí, nós não vamos estender muito, porque nós já sabemos que é por meio da oração. Eu trouxe esse tema aqui, amados irmãos, que é para nós aprender cada dia, né? Dobrar o nosso joelho. Às vezes nós queremos que Deus faça uma coisa boa no nosso meio, no meio da nossa família, mas às vezes está faltando nós se derramar na presença do Senhor. Não dobre o joelho já pensando em dormir, não. Dobre o joelho pensando em orar por gente. E às vezes a gente, o Senhor abençoa, já vai girando para cima da cama. Já dorme já com a metade, já dobra o joelho com a metade em cima do colchão. E isso não é bom. É bom ter sempre uma cadeirinha à parte. Cadeira é boa que é dura. Dobra os cotovelos ali, porque o colchão já convida para dormir. Jesus orava em cima dos predigudos. Mas era Jesus. E ele disse, o servo não é melhor do que o Senhor? E agora? Às vezes nós queremos só conforto, só coisa boa. Não queremos sentir, né, na pele o peso da responsabilidade, como disse Paulo. Pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de anunciar este evangelho. Quando Paulo falou isso aqui, ele estava envolvendo aqui oração, jejum, leitura da Bíblia e tantas outras coisas. Pesa sobre os meus ombros a responsabilidade. O que está faltando hoje na crentalhada é responsabilidade. Nada mais. Responsabilidade de orar, de ler a Bíblia, de vir aos cultos. Tudo isso é responsabilidade e as pessoas não estão tendo mais isso. Viraram pessoas irresponsáveis diante de Deus. Não é diante do pastor. E isso, a pessoa paga um preço alto e olha lá se vai herdar o céu, porque o dono do céu não é eu. Às vezes eu até faço uma média com os irmãos, né? Mas Deus não. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Isso aqui é muito sério para a crente ouvir. Ele não poupou nem o seu próprio filho, antes entregou para morrer por pessoas pecadores. Nós temos que ter cuidado. Que Deus é bonzinho, que Deus está cuidando de mim. Tá, Ele cuida. A Bíblia diz hoje mesmo, pela madrugada, eu estava lendo um texto, que quando Ele manda, a chuva manda para o justo e para o injusto. O sol também nasce para os dois. Não se esqueça disso, meus irmãos. E injusto é quem anda na injustiça. Pode ser quem previne na igreja, mas se não está andando na justiça, é injusto diante de Deus. Nós precisamos conhecer de perto esta palavra. E as nossas ansiedades, as nossas fraquezas, a falta de dinheiro, Deus sabe quem tem dinheiro e quem não tem. Deus sabe quem está em dificuldade financeira, Ele sabe. Mas como é que vai resolver? É pedindo na oração, o Senhor abre uma porta. Senhor. E indo trabalhar. Fazendo alguma coisa para produzir. E Deus vai resolver. Jesus disse assim, meu pai trabalhou e eu também trabalho até agora. Acho que nesse momento alguém estava chamando Jesus de vagabundo, sabia? A Bíblia não conta não, mas quando ele falou isso, é porque chamaram Jesus de endemoniado, imagina de vagabundo. Disseram coisas com Jesus que você não queira, não foi nem escrito. Quando levaram Jesus ali para ser crucificado,
o lugar onde Jesus ficou foi lugar de escárnio. Então, tiraram ele para fora da cidade porque palavras que foram ditas a Jesus não era digno nem de pessoas comuns ouvir. É igual quando tem um filme depravado, diz, esse filme é proibido os menores de 18 anos para baixo assistir. Já ouviram esse anúncio? Porque imagina o que falaram com Jesus. Tiraram ele para fora da cidade para poder falar palavrões obscenos. E nós aqui achando que estamos abafando. Não, meus irmãos, nós precisamos de voltar na oração e pedir misericórdia a Deus, pedir que Ele nos ajude, né? Que Ele nos ensine a honrar o seu nome, que Ele nos ensine a respeitar o seu nome na terra, por onde nós andar, nós sermos pessoas de caráter forjado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. A oração é um dos maiores recursos que Deus colocou à disposição do homem. Muitos preferem resolver as coisas de seu jeito do que recorrer ao Senhor Jesus através da oração. Tudo bem que precisamos fazer a nossa parte. Porém, existe coisas que fogem do nosso controle e somente o Senhor pode resolver. Entretanto, a resposta para tudo isto está nesta palavra. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustenta. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 22. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aí tem um salmo gostoso que diz: fui moço e agora estou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eita glória! Mas o 55 fecha, né, para nós entender que jamais nós seremos abandonados. Jamais andaremos sozinhos. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela paciência. Que Deus continue abençoando os amados irmãos com toda sorte de bênção. E vamos aí em frente, porque os dias são de trevas e sem poder o crente cai.